Fala, jovem cristão! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estou na presença ilustre da minha amada esposa, Larissa Araújo. Como você está, meu amor? Eu estou muito bem, graças a Deus. Que bom. E hoje o nosso vídeo será diferente. Será um café, da manhã que a gente está tomando e respondendo algumas perguntinhas, tá bom? Eu tô tomando um suquinho de manga que eu gosto muito e ela um café que ela gosta. Coisa de casais, cada um se adapta ao que pode. Então vamos lá, Larissa, para a primeira pergunta. É errado ficar ou namorar só por diversão? Sim, é errado. A palavra de Deus, ela traz vários princípios sobre a gente se afastar realmente da imoralidade sexual, da lascívia. Então, você entregar o seu corpo, que depois que você entrega a sua vida para Jesus, ele é templo do Espírito Santo, então você deixa que alguém use isso, seja através de mero selinho mesmo, você está desonrando a palavra, você está atacando o seu corpo. Então, sim, é errado. Até porque namorar só por diversão também é errado, porque nós, como cristãos, entendemos que o namoro foi feito para terminar. Ou terminar mesmo quando você vê que não é o propósito, os caminhos ali não se alinham, ou terminar em um casamento. Ou seja, o namoro ele tem um objetivo final de constituir família. Então, não faz sentido nenhum você namorar só por diversão, só para satisfazer a sua carne. É isso mesmo. Além do que, na Bíblia mesmo, nunca teve um relato de namoro, né? Principalmente o povo antigo, né? O povo de Israel, eles tinham a questão de o pai se pedir a moça em casamento. Eles tinham um período ali, vamos dizer, de noivado, mas já com muito propósito, um tempo muito curto de casar, né? Então tinha esse negócio, namora e tudo mais, tá tudo bem se você tá conhecendo a pessoa. É claro que o namoro é só para um conhecimento ali prévio, entender alguns princípios. Ele tem que ser muito pontual. Você tem que namorar com um entendimento que eu preciso conhecer a Larissa, mas não conhecer externamente, né? Se é que vocês me entendem. Mas conhecer o interior dela, conhecer os princípios, os valores dela, o que ela pensa sobre ter filhos, o que ela pensa sobre viajar, missões. Como ela né? trata os pais. Como ela trata os pais, ou ele também, né? Então, vocês se conhecerem. Esse é o princípio e o propósito do namoro. E é pra ser uma coisa rápida, né? Mas no nosso caso durou 1 ano, depois a gente noivou por mais 1 e casou, né? Claro que tem gente que vai um pouco mais, tem gente que é um pouco menos. Isso é um pouco relativo, mas o propósito do namoro é este. Segunda pergunta. Cristãos podem trabalhar em empresas que vendem ou trabalham, né? Tem o propósito de vender algo ali contra a fé cristã? Não é sábio fazer isso. Até porque você, como cristão, tem que realmente honrar e viver conforme a palavra de Deus. Então, imagina você trabalhando em um local que as coisas que você faz vai justamente contra a palavra de Deus. Até mesmo um trabalho, por exemplo, que não tem o produto ali que você comercializa, não é errado. Mas, por exemplo, o seu chefe, alguém liga ali, pede pra falar com o seu chefe fala, não, fala pra ele que eu não tô. Você vai mentir nessa situação? Eu, por exemplo, já passei por uma situação semelhante e eu decidi realmente permanecer com a palavra, porque isso diz mais do meu caráter do que meramente um salário ali no final do mês. Então, não é sábio, até porque você vai se corromper com essas coisas. É isso mesmo. O que deve ser avaliado sempre nessa questão é essa empresa. Quais são os princípios e valores dela, principalmente o que eles agregam na sociedade. Como a Larissa bem disse, às vezes tem até empresas que têm princípios e valores legais, têm o bem para a sociedade, mas internamente elas trabalham de forma errada. Talvez você tá na área fiscal e aí eles pedem para sonegar alguma coisa, falam, não emite essa nota. Enfim, isso também vai contra a palavra. Por mais que a empresa diretamente, o trabalho ou o serviço que ela presta não vai contra a Bíblia, o internamente dela vai. Então isso também tem que ser pesado. Porque se a gente tá até vendo, mesmo que a gente não faz parte, mas tá sabendo que tá fazendo errado, a gente tecnicamente faz parte. A gente é conivente com aquilo. Então isso tem que ser bem avaliado também. Terceira pergunta. Como saber se a minha profissão ou faculdade faz parte do propósito de Deus em minha vida? Muito boa pergunta. Intimidade com o Senhor. A palavra de Deus fala que se a gente se aproximar dele, ele se aproximará de nós. Então, como que você vai saber? O nosso propósito como um todo é sermos do Senhor, ou seja, glorificar a Deus aqui na Terra. Esse é um propósito de vida geral. Mas tem dons, talentos, chamados específicos, tirando o chamado também de ir por todo mundo. Então, é realmente ter intimidade com o Senhor. Você não
vai saber da parte dele qual carreira você vai seguir, onde você vai ser útil se você não passar tempo com ele. Além disso, é muito importante também uma dica prática, né? Partindo pro lado ali humano mesmo. Você identificar qual que é o seu dom ou qual que é um talento, uma área que você goste. Então, por exemplo, na escola, eu sempre fui muito dedicada em todas as matérias, porque eu sabia que era um tempo de realmente me dedicar aos estudos. Mas eu tinha matérias ali, entre aspas, preferidas. Por exemplo, a área de humanas, eu não gostava muito de física, química, matemática, eu não me identificava muito com aquelas matérias. Então, acabou que no final da escola, ensino médio, eu optei por fazer direito, porque era uma área que me chamava bastante atenção. Então, é você identificar qual é o seu dom, qual que é um talento que você pode desenvolver. Aí você pode falar, Larissa, eu não tenho nenhum dom, não tenho nenhum talento. Mentira! A palavra do Senhor fala, cada um de nós recebemos um dom específico. Ou seja, a gente vai descobrir testando, gente. E, por exemplo, você entra na faculdade, passou ali meio semestre e você viu que não é a área que você realmente desejava, tá tudo bem, você pode recomeçar, né? A gente vai aprendendo ao longo do tempo. É isso mesmo. Ela já falou tudo, ela é top, gente. Glória a Deus pela vida da minha esposa. Mas realmente tá concentrado no que Deus tem pra você. O nosso primeiro chamado, o propósito de vida é adorar e servir ao Senhor. Né, mas principalmente adorar ele. E aí depois os nossos ministérios, eu gosto de tocar, eu gosto de pregar, eu gosto de trabalhar nessa área, eu tenho vontade, enfim. É secundário. O primordial é adorar o Senhor. E você adorando ao Senhor, você vai ver que, eu gosto de adorar o Senhor, mas, por exemplo, quando eu tô no culto, eu gosto de tirar foto. Quando eu tô no culto, eu gosto de estar com as crianças. Então, você vai perceber que talvez você tá envolvido na área de pedagogia, por exemplo. Né? Eu gosto de, sempre que tem alguma coisa na igreja envolvendo de dar aula, ensinar alguma coisa, dar algum seminário, eu gosto disso. Então, você vai ver que tem um chamado, talvez, para ensinar, ser mestre, ser um professor, possivelmente. Então, enfim, você vai entendendo. Por isso que a igreja é muito bom, porque você vai servindo lá e você vai falando, nossa, isso queima no meu coração. Quando eu tô servindo nisso, isso me chama atenção. E aí você vai percebendo que, poxa, eu acho que esse é o caminho, talvez que agrade também o coração de Deus, além de eu estar só adorando a Ele. Quarta pergunta, por que algumas partes da Bíblia parecem tão rígidas e outras tão cheias de graça? Bom, vamos lá. É uma questão de perspectiva. Deus, ele é o nosso Pai. E eu creio nisso, espero que você crê também, amém? E como o nosso Pai, trazendo ali a questão do Pai terreno, né? Por exemplo, meu pai, ele sempre foi muito presente. Eu sei que ele me ama, mas teve momentos que era necessário ele ser mais rígido comigo. Por quê? Porque ele me odiava? Porque ele queria o meu mal? Porque ele queria me sabotar? Não, porque ele queria me proteger. Ele queria que eu aprendesse os princípios ali corretos, né? À luz da palavra, né? E aí, realmente, eu precisava ser corrigida naquele momento. A mesma coisa é com o nosso Deus Pai. Ele nos ama de tal maneira que ele nos corrige. Ele corrige somente aqueles que ele ama. Então, sim, nós temos muitas promessas, muitas bênçãos bíblicas, mas para que a gente alcance essas bênçãos, a gente tem um caminho. E é um caminho da obediência. Então, tem muitas coisas que não chegam a ser rígidas, mas é uma proteção do Senhor para nós, para que a gente alcance ali uma vida próspera. Exatamente. E também entender que a Bíblia é dividida basicamente em duas partes ali, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. E o Velho Testamento não era que Deus era mais rígido, né? Ainda existia muita questão do sacrifício ali dos animais. Jesus não tinha vindo, então Deus sempre tratou o pecado de forma severa, né? O pecado sempre desagradou a Deus, esse é o ponto. E a questão de, por exemplo, no Velho Testamento a gente vê muitas guerras, até que Deus ordenava ao povo de Israel, vai lá e guerreia contra aquele povo. Não é que Deus odiava também aquele povo, Deus odiava o pecado que estava inflamado naquele povo. E, infelizmente, o povo não queria se converter, então ele precisava ser destruído para que aquele pecado que estava ali no meio deles não se disseminasse pelo resto da humanidade. A gente tem um exemplo claro do povo de Nínive. Jonas vai lá com uma ordem do Senhor, e a ordem do Senhor era clara, vai lá e dá uma palavra que eu vou destruir essa nação, que vai tudo acabar. Mas no fim das contas, o povo de Nínive entende que eles estavam errando, que eles estavam pecando, as escamas dos olhos deles caem e eles se arrependem. E aí o próprio rei, a Bíblia diz que o próprio rei dá uma ordem do povo jejuar, se não me engano, por 3 dias, sem comer, sem beber, até os animais
pedindo ali misericórdia do Senhor. Realmente Deus concede essa graça sobre eles. E o povo não é destruído. Até Jonas fica assim perplexo e fala, mas Deus, olha o que eles faziam, né? Eles cortavam a barriga das grávidas e deixavam o bebê cair no deserto, tiravam os olhos dos inimigos e deixava vagando no deserto. Mas eles se arrependeram disso. Então Deus não era contra o povo de Nínive, ele era contra o pecado que habitava neles e fazia eles serem maus dessa forma. Então, esse é o princípio, entender por que Deus deu essa ordem. Se você lê principalmente o Antigo Testamento e vê muito isso, mas entender, estudar, por que Deus deu essa ordem. E você vai pegar muitos princípios valiosos até para a nossa vida hoje, que vivemos um tempo de graça, mas que Deus ainda continua sendo justo. Ele é misericordioso com quem se arrepende, mas também tem a punição. Na verdade, é a gente que escolhe isso. Quando a gente escolhe pecar, a punição vem já atrelada com o pecado. E aí ele só dá o livre-arbítrio pra gente escolher o que a gente quer de fato. Se a gente quer pecar ou seguir a palavra dele e ser obediente a ele. E pra gente finalizar, a última pergunta. É ideal namorar antes dos 18 anos, Larissa? O que você acha sobre isso? Que perguntinha, hein? Bom, vamos lá. Larissa falando. Não é pecado, a Bíblia não é específica quanto a isso. Até porque, na época que a Bíblia foi escrita, era costume as pessoas se casarem muito cedo mesmo, tipo 15, 14, 16 anos, naquela época, mas realmente constituíam família, né? Se casavam e tudo. Hoje a gente sabe que os tempos estão diferentes. Então, pra mim, Larissa, eu acredito que não é ideal. Por quê? Geralmente, quem é menor ali de 18 anos, ele está na fase crucial da sua vida de estudos. Ou seja, ele está ali terminando o seu ensino médio, indo para uma faculdade, uma especialização. Então, é um tempo de você se dedicar nisso. Tem a questão também do menino, especificamente, né? Que ele futuramente, ele já tem que trabalhar, já tem que plantar para que ele seja futuramente um sacerdote da sua casa. Ou seja, se o carinha lá não consegue pagar nenhum sorvete, quem dirá ele vai conseguir ali suprir o lar. Então, como vocês têm que ter o objetivo de casamento, constituir família e também se afastar da imoralidade, estar ali em santidade, eu acredito que não seja sábio você namorar antes dos 18. Até porque você vai ter que ter todo um preparo ali, tanto do homem quanto da mulher, da menina, né? Também para ser auxiliadora, para ser sábia, que edifica o lar, que quando você começa antes, geralmente são namoros muito longos. E eu, basicamente, não vou ensinar os meus filhos assim. Eu realmente vou ensiná-los para que eles guardem o coração, realmente dediquem o seu tempo de estudos e pense nisso só depois dos 18. Exatamente, isso é um acordo que a gente tem a respeito disso, porque realmente a gente entende que essa fase até os 18 anos, primordial da vida dos nossos filhos, por exemplo, vai ser adorar a Deus, como a gente já falou aqui em questões anteriores. Mas depois disso, o propósito deles vai ser nos respeitar e estudar. É o foco deles. Eles não vão ter que trazer sustento para casa, porque isso vai ser uma responsabilidade nossa, confiando também no Senhor e na graça dele sobre nós. Mas olhar com esses olhos de que é um tempo de estudo, de absorver o conteúdo. Por mais que, mas eu não gosto muito dessa matéria ou coisa assim, é importante a gente estudar, absorver o conteúdo, porque vai nos ajudar. Até para quem vai fazer um Enem, por exemplo, para ganhar uma bolsa na faculdade, né, a gente tem que estudar. Minha esposa mesmo e eu somos exemplos claros. A gente ganhou bolsa pelo Enem e a gente teve que estudar várias matérias, até matérias que a gente não era muito assim chegado e fala, nossa, eu gosto. Então isso é importante. E quando a gente começa a namorar, principalmente assim novo, eu pelo menos na minha experiência, falando Marcelo, não tô falando de ninguém além de mim, eu acabava me perdendo nos estudos. Já bastava as amizades, que na época eu ainda tava tentando discernir o que era amizade boa ou não, e eu já me perdia com as amizades, o relacionamento me distraía ainda mais, porque eu ficava naquela paixão, e aí eu ficava pensando na pessoa, eu queria mandar mensagem pra pessoa, e isso me distraía de fazer uma lição de casa, de estudar uma matéria, estudar pra uma prova, consequentemente me prejudicava em alguns momentos nas notas. Então isso não é tão legal. A partir dos 18, é claro que ainda vai ter pra maioria um tempo de faculdade, um curso técnico, mas a pessoa também tá um pouco mais madura, já provavelmente está trabalhando, pelo menos já tá focando, preciso começar um estágio, pelo menos, que eu vou ganhar pouco, mas eu vou já estar no mercado e tá começando a crescer nesse lado profissional, mas
já vai estar um pouco mais madura, já pode pensar um pouco mais nessa ideia, além de estar maior de idade. Então isso também conta, isso ajuda. Pense nisso, né? Aqui a gente não tá falando nada que você deva fazer, mas é conselhos baseado na palavra e que vai ser benefício para você, até porque são experiências nossas ou de pessoas que a gente conhece que também serviu de bênção. Muito obrigada por estar aqui hoje. Se você gostou, já sabe, dê o like, comente aí assuntos que vocês querem ver nas próximas vezes, compartilhem. E não se esqueça de se inscrever no canal do meu amado esposo. É isso aí. Porque vai ter muitos mais vídeos e quem sabe eu apareço aqui novamente também. É verdade. Comente aí se você só quer ver um conteúdo dela, principalmente as meninas, né? Falando mais sobre assuntos de meninas. É isso, gente. A gente vai terminar de tomar o nosso cafezinho aqui. Verdade. E esperamos vocês na próxima. Deus abençoe.